Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula eu vou demonstrar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Primeiro vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho um quadrado de lado 1. Tracei uma de suas diagonais. Vou olhar apenas para este triângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa D e catetos 1 e 1. Pelo teorema de Pitágoras, aplicado aqui neste triângulo, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. D ao quadrado é 2, D é a raiz quadrada de 2. Se isso aqui vale 1, isso aqui mede a raiz quadrada de 2. Desde muito tempo se sabe que a raiz quadrada de 2 é mais ou menos 1,41, 42, 135. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabuleta de 1700 a.C. Ela foi produzida lá na Mesopotâmia, em que essencialmente aparece isso que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho um quadrado, que está o quadrado, e aqui traçada uma diagonal, aqui traçaram também a outra diagonal. A tradução deste documento mostra que este número aqui, ó, o que está escrito aqui, é mais ou menos isso daqui. Então, aqui, ó, 1700 a.C., já se sabia calcular alguns valores que dão ali uma aproximação para a raiz quadrada de 2. Uma pergunta que eu posso fazer é o seguinte: como é que isso aqui continua? Será que para? Será que vai ter um período? Ou será que vai continuar para sempre sem ter um período? Então, existe este problema de saber como é que a raiz quadrada de 2 se comporta para lá. Diz a lenda que Hipaso, que vivia aqui na cidade de Metaponto, lá pelos anos 500 a.C., foi um aluno de Pitágoras. E Hipaso foi a primeira pessoa a demonstrar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Um número irracional é uma lista desse tipo que vai continuar para sempre sem ter um período. Ela se repete de maneira não periódica. Então os números vão crescendo para lá e não existe um bloco que fique se repetindo um atrás do outro. É um número irracional. Isso, para o Pitágoras, foi um grande problema. Por quê? Na filosofia pitagórica, a origem de tudo, o funcionamento do universo, estava baseado no conceito de número. O que era um número para um grego daquela época? Número para um grego lá dos anos 500 a.C. é aquilo que nós chamamos hoje de números naturais e começando do 1. Número era apenas 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, ou uma divisão entre eles. Isso tudo era fundamental para a filosofia do Pitágoras. Ele explicava todo o funcionamento do universo através de números, que eram os naturais, começando em 1, ou a divisão deles. Só que Hipaso provou que a raiz quadrada de 2 não é desse formato. A raiz quadrada de 2 não pode ser escrita como a divisão de dois números naturais. Logo, esse resultado de demonstrar que a raiz quadrada de 2 é irracional quebra justamente a hipótese inicial da filosofia da escola pitagórica. O que o Pitágoras fez com o seu aluno? Diz a lenda que quando Hipaso falou para o Pitágoras que raiz quadrada de 2 é irracional, Pitágoras ou o jogou no mar ou mandou que algum aluno fizesse isso. Pitágoras ou matou afogado o seu aluno ou mandou que ele fosse morto dessa maneira aí.
O que eu vou trazer para vocês é uma demonstração moderna de que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Uma demonstração como essa justificou a morte de Hipaso. Então ele foi morto por ter feito isso ou algo parecido com isso que eu vou mostrar para vocês. Sejam P e Q inteiros com MDC igual a 1. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vou fazer uma demonstração por absurdo. Suponha que exista uma fração em que esses dois números são naturais e que essa fração dá a raiz quadrada de 2. Muito importante, esta fração ela é tal que ela já está toda simplificada. O maior divisor comum entre eles é 1, significa que não dá mais para simplificar, tá? Você não consegue reduzir esses números. Isso aqui já está o mais simplificado possível. Vou elevar ao quadrado. Elevei ao quadrado. Então esse quadrado vale tanto para o numerador quanto para o denominador. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Vou pegar o Q ao quadrado e passar multiplicando. Então, o P ao quadrado é o 2Q ao quadrado. P ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. Se este número é 2 vezes alguma coisa, é porque ele é par. Né? 2 vezes alguma coisa dá um número par. P ao quadrado é par. Daqui a pouco eu justifico melhor para vocês. Mas, se P ao quadrado é par, P é par. Daqui a pouco eu volto a esse fato aqui. Se eu tenho um número ao quadrado que é par, então o P é o próprio par. Por quê? Então vamos ver isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu tenho que P ao quadrado é par. Eu quero concluir que o P é par. Eu vou fazer isso da seguinte maneira. O que aconteceria se o P fosse ímpar? Se o P é ímpar, digamos que o P é o ímpar é um número desse estilo assim, 2K menos 1. Se o P for ímpar, P ao quadrado é isso daqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui ainda consigo colocar um 2 em evidência. 2 vezes um monte de coisa mais 1. Quando eu olho para cá, é 2 vezes alguma coisa mais 1. Se o P for ímpar, P ao quadrado também é ímpar. Se P é ímpar, P ao quadrado também é ímpar. Logo, por isso que eu afirmei isso. Se P ao quadrado é par, o P tem que ser par. Porque se o P fosse ímpar, ímpar ao quadrado dá ímpar. Entraria em contradição. Ótimo, já sabemos que o P é par. Já que o P é par, ele é um objeto do tipo 2 vezes alguma coisa. Pego esse 2 vezes alguma coisa e coloco aqui. P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Só que eu vou trocar o P por 2K. 2K ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Isso aqui é 4K ao quadrado. 4K ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Divido tudo por 2. Q ao quadrado é 2K ao quadrado. Quando eu olho para cá, o que eu noto? Que Q ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. Logo, Q ao quadrado é par. Só que, se um número ao quadrado é par, então o Q é par. Por aquele argumento. Se o Q fosse ímpar, o quadrado de ímpar teria que dar ímpar. Não deu certo. Logo, Q é par. Temos que pensar o que aconteceu aqui. Eu partir daqui dizendo que esses dois formam uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Mas olha o que eu concluí. Que o P é par e que o Q é par. Absurdo? Isso não pode acontecer. Se esses dois forem pares, eu posso simplificar a fração. Só que eu parti da hipótese de que isso aqui é uma fração que não dá mais para simplificar. Aí está o absurdo.
Quando eu suponho que a raiz quadrada de 2 é um número desse formato, em que essa fração não é mais simplificada, eu faço contas e concluo que eu posso simplificar a fração. Absurdo! Essa é a demonstração de que eu não posso escrever este número neste formato. Foi por isso, ou algo parecido com essa, uma justificativa muito parecida com essa daqui, que Pitágoras mandou matar Hipaso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.